Esperando aí o meu amigo Abel Rodrigues entrar aqui nessa live. Daqui a pouco ele tá entrando. Live vai pegar fogo hoje. Essa live vai ser show demais. Tem um fundinho musical aqui. Daqui a pouco eu abaixo. Cadê, Abel? A história que não te contaram. Cadê você, Abel? Aê, Abel entrando na área. Entrou, Abel entrou. Show de bola, Abel. Pera aí, vamos lá. Vamos lá para esse... Já tô mandando o convite aí. Agora só... Tenho certeza que vai ser top essa live aí. Conectou? Aí. Pronto, agora sim. É isso aí. Tá me ouvindo bem? Deixa eu baixar aqui. Deixa eu... Na escuta aí. Pronto. Larissa entrando, galera entrando, pessoal. Entrando, pessoal. Como é que vão as coisas aí, Abel? Tudo bem, tudo na paz, graças a Deus. E por... Tá escutando bem? Tá escutando bem? Aqui tá. Pessoal, deixa eu baixar aqui o som. Isso, aqui ouvindo bem. Amém. Pessoal, vamos compartilhando. Compartilha aí, Larissa. Amém. Maravilha. Maravilha de Jesus. É, aqui tá tomando chimarrãozinho aí. Começou a esquentar. Hoje de manhã amanheceu aqui frio, amanheceu frio aqui, mas começou a esquentar e o clima tá bom. Eu tô aqui só tomando chimarrão. Muito bem. Como é que estão as coisas aí em Goiânia? A Goiânia tá bem, a reunião está bem. Goiânia, estamos aqui no... O governador decretou o lockdown, né? Então parou, fechou e tá assim aquela batalha, mas está tudo bem. Amém, amém. É isso aí, Dalécio. Deus abençoe, Dalécio. Deus abençoe, professor. Olha aí, Ruth entrando lá do Rio de Janeiro. Deus abençoe cada um aí. Vamos compartilhar? Vamos compartilhar? Apertar o coraçãozinho aí, chamar o pessoal, né? O aviãozinho aqui, ó. Até eu vou fazer isso agora também. Isso, pra gente testar aqui o aviãozinho. Um minutinho a gente começa aqui, hein? Isso, daqui a pouquinho a gente começa aqui a nossa live, a Cris história... do Múcio entrando aí, ó. Cris do Múcio entrando. Muito bem. Amém. Avivamento. A história. Que não contaram, né? A história que não foi contada. Não foi contada. Vamos conversar sobre isso. Eu quero é mais. É. A história que não foi contada. Show. Mandei aqui aviãozinho. Bom, mandei também alguns aviãozinhos aqui. Esse horário agora é o horário que o pessoal tá... Alguns estiveram em casa, mas nós estamos aqui. Vamos tocar o terror na terra em nome de Jesus. Vamos. Deixa eu baixar um pouco aqui. Agora acho que tá bom. Dá para todo mundo, né, escutar. Vamos lá, Abel. Abel, você foi um homem aí que durante um tempo foi o caça-avivamento, né? A pessoa que rodou aí boa parte aí do mundo aí, né, atrás dessa chama do Espírito Santo, desse fogo do Espírito. E fala um pouco pra gente aí a respeito do avivamento, daquilo que você presenciou em alguns lugares, porque existiram os avivamentos históricos, né? Como Gales, Azusa Street, né? Na Rua Azusa, como o avivamento Compartilha aí, isso mesmo, Cris. Avivamento que houve nas Ilhas Fiji, o avivamento na Inglaterra no século XVIII, né? Então existiram vários... John Wesley, os Noráveis. Isso, os irmãos Noráveis, John Wesley, Conde Zanzendorf, né? Então existiram
vários, mas existiram os avivamentos mais recentes, Pensacola, Bogotá, né? Até mesmo que Rujumá da Ilhas Fiji foi pouco tempo. E da África, né? Nigéria teve um, mas nos fala um pouco sobre essa questão, sobre o que você presenciou e sobre essa intimidade com o Espírito Santo que eu sei que você tem. Você é um caçador de Deus e eu tenho certeza que você tem muito para falar hoje com a gente. Então, é importante que saibamos que, se você pesquisar a história de todo avivamento, todo mover, independentemente em qual lugar aconteça, ele está sempre conectado a um outro. Uhum. Se você pesquisar a história vamos falar aqui desses moveres contemporâneos, né? Esses mais recentes, agora que você bem mencionou aí, se você pesquisar esses homens que estão conectados a um mover de Deus da atualidade, de alguns que já passaram, basicamente um está conectado ao outro, que está conectado um ao outro, e assim por diante. Então, eu vou citar aqui um exemplo claro. Vamos falar aqui da Colômbia. Muitos conhecem o avivamento da Colômbia pelo G12, né? Que deixemos de lado algumas coisas, algumas exageros que tentaram implantar no Brasil. Mas, queiramos ou não, houve um derramar de Deus muito forte na Colômbia através do G12. Mas a parte G12 também tem um grande avivalista em Bogotá, na Colômbia, chamado Ricardo Rodrigues. E Ricardo Rodrigues, ele está muito ligado se você for estudar a história deste avivalista, Ricardo Rodrigues, você vai ver ele conectado com Benny Hinn, você vai ver ele conectado com Oral Roberts, certo? Então, e por sua vez, vem de conexões. Conexões. Eu creio que Deus permite isso, de uma certa forma, para que possamos também nos humilharmos e entender que Deus usa pessoas para que não entremos no orgulho espiritual. Eu entrei, Deus falou comigo. Eu sei que não tem limites para Deus. E quando se fala de avivamento, algumas pessoas ligam simplesmente a manifestações estereóticas, certo? A questão do riso, do choro, de cair, enfim. Eu digo que essas manifestações, elas são a parte mais, digamos, visível, mas também a parte mais simples de um avivamento. Certo? Nós não podemos basear simplesmente nisso aí. Apesar que o avivamento também tem isso aí. O cair, o choro, o riso, essas manifestações que muitos criticam. Muitos criticam. Então, o avivamento, na verdade, ele está muito ligado primeiramente, a essas conexões que eu mencionei. Por exemplo, Pensacola, que você mencionou também, eu acho que no vídeo divulgando, né? Pensacola, na Flórida. John Kilpatrick, o pastor de uma Assembleia de Deus, ele começou a buscar e a orar. E ele então recebeu uma visita de quem? De Steve Hill, que foi ministrar uma série de conferências em Pensacola. E quando foi no Dia dos Pais, aconteceu aquele mover de Deus ali em Pensacola. Mas se você for ver a vida de Steve Hill, quem foi que discipulou Steve Hill? Leonard Ravenhill, que é o autor daquele livro, Porque Tarda o Pleno Avivamento. Porque Tarda o Pleno Avivamento, Leonard Ravenhill, Isso, então, e outros afora. Então você percebe que todo esse mover de Deus, ele está conectado a pessoas. A pessoas que foram impactadas e que receberam influência. Eu citei Oral Roberts, que foi contemporâneo de Kathryn Kuhlman. Né? Pronto, Kathryn Kuhlman. Muita gente não conhece Kathryn Kuhlman. E você, um estudioso, um fã, no bom sentido, de Kathryn Kuhlman, fala-nos um pouco de Kathryn Kuhlman, o povo que está aí, para eles terem uma noção de quem foi Kathryn Kuhlman. Só para o pessoal ter uma ideia, Benny Hinn se inspira em Kathryn Kuhlman, né? Sim.
Então, fala um pouco dela. Sim, as músicas que Benny Hinn usa, né? Então muitos pensam que Aleluia é de Benny Hinn, né? Que mais? Tantas outras músicas que Benny Hinn ministra You nas suas live in conferências. glory. I believe in miracles, né? Eu creio em milagres. É Kathryn Kuhlman. Então é o seguinte, eu li muito sobre Kathryn Kuhlman, para que você tenha uma ideia, quando não havia YouTube, quando não havia nem CD, DVD, não havia. Eram fitas VHS. Meu Deus do Aquelas céu. fitas. Eu ia para Estados Unidos com o Jerônimo Edmilson, eu ia para Buenos Aires e trazia caixas e caixas de fitas VHS de Kathryn Kuhlman. Meu Deus. E eu chegava aqui no Brasil com essas fitas VHS, eu ficava semanas vendo essas fitas. Retrocedia, via. Tanto é que muitas frases em inglês eu peguei de Kathryn Kuhlman e de Benny Hinn. Então, quem foi Kathryn Kuhlman, né? Kathryn Kuhlman foi uma das mulheres mais ungidas, mas uma das mulheres que mais falhou. Olha aí. Como ser humano. Então ela enfrentou o preconceito de mulher naquela época de subir em púlpito da igreja, né? Ela lutou contra esse preconceito, ela cometeu um erro muito grave em sua vida, talvez não tanto como o de Davi, mas semelhante. Mas o que chamava a atenção e chama atenção até hoje, no legado que essa mulher deixou para todos nós, é que Kathryn Kuhlman, ela dizia o seguinte: o Espírito Santo não procura vasos de ouro, frase dela, nem vasos de prata. O Espírito Santo procura vasos de barro. Oh, aleluias. Que possam ser refeitos, que possam ser moldados. E essa mulher, ela decidiu de uma forma tão sobrenatural andar com o Espírito Santo que ela dizia sobre o preço. Dizem que estar fora da unção é que é o preço. Eu concordo. Mas também andar com o Espírito Santo exige-se renúncia. E Kathryn Kuhlman tem um vídeo no YouTube dela falando na Universidade Oral Roberts, inclusive para os alunos que ali estavam, ela falando do preço que ela pagava. Meu Deus. E ela dizia, as pessoas veem Kathryn Kuhlman com um vestido longo na plataforma, com um sorriso nos lábios, e entrando, que é aquele jeito caricato que só ela tinha, peculiar que só ela tinha, né? Desafinada. E ela dizia assim, muitas pessoas que são usadas por Deus têm talento, mas eu não tenho talento. Eu nem sei cantar. Então a oração dela era essa: Senhor, eu não tenho nada para te dar, mas se o Senhor quiser usar um nada, aqui está um nada. Aí Deus vem e faz tudo. Então assim, Deus vem e faz tudo. Então eu sou uma pessoa que admira a vida de Kathryn Kuhlman. Esses dias eu orando, eu falei, Senhor, me dê aquele coração, dirigindo, porque eu sei que o desafio é maior. Eu sei que nós nos espelhamos em pessoas aqui. Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas, quando você vê aquele coração que aquela mulher tinha, você fala, Senhor, me dê pelo menos o coração de Kathryn Kuhlman. Aquele espírito que ela tinha de rendição. E você vai para a Bíblia, o meu e o seu desafio não é ser igual a Kathryn, é ser igual a Jesus. Aí você pira. Humanamente você pira. Mas o que me inspira nesses homens e mulheres de avivamento, como Rodney Howard Brown, que está em Tampa, na Flórida, né? Que é um outro contemporâneo que também ministrou na Universidade de Oral Roberts, e que foi abençoado, inclusive, por Oral Roberts, e que Oral Roberts ministrou sobre ele, certo? Mas o que me desafia nessas pessoas,
e que me resta uma esperança é que eu vejo que Deus não usa pessoas perfeitas. Ele usa pessoas que falham, que erram, mas que o coração estejam incendiados e que clamam por Ele. Amém. Então, Kathryn Kuhlman tem esse diferencial porque ela dizia, as pessoas me veem na plataforma cantando desafinada, aleluia, né? E de repente ela começa a cantar ali e ela fala o seguinte, olha, eu não tenho nada a ver com o que vai acontecer em poucos minutos aqui neste auditório. E aí estou falando, ela falando para 70, 80 mil pessoas no auditório. Meu Deus. E isso aí naquela época, né? Naquela época, sem redes sociais que tem hoje. É só o Espírito Santo. E de repente ela começa a falar assim, o Espírito Santo me fala que alguém está sendo curado aqui de câncer. O Espírito Santo me fala que alguém está sendo curado aqui agora de leucemia, de reumatismo. E de repente os milagres pipocam no ginásio, no estádio. Então, e no final ela sempre diz, eu não tenho nada a ver com isso. Então, assim, ela me inspira, me desafia justamente porque está totalmente ligado ao homem com Deus, Deus com o homem, mas ao mesmo tempo não tem nada a ver com o homem. Aí você vê também Ricardo Rodrigues. Rodrigues é o da Colômbia. É o que veio antes de César Castellano. Não, ele é bem assim contemporâneo dele ali. De César Castellano. A diferença é que ele não trabalha com células. Então você vê os vídeos antigos de Cláudio Freidson, na Argentina, 92, 3. Aí estou vendo Cláudio Freidson orando para a multidão. Aí de repente eu vejo nesse vídeo lá atrás, na última fileira, ajudando a segurar as pessoas que caem. Quem? Ricardo Rodrigues. Então o avivamento, uma das características do avivamento é justamente isso. Um dependendo do outro está conectado um com o outro, né? E que mostra que nós dependemos uns dos outros. Esse orgulho morre. Morre. Então você vê o seguinte, que daqui a pouco a gente vai falar, de fato, assim, pelo que eu vi, e com base bíblica, nesses países que eu estive, Colômbia, Argentina, Estados Unidos, né, Pensacola, Orlando, na época, Orlando experimentou um grande mover de Deus também, Toronto, no Canadá, muito criticado, a Igreja da Vinha, aeroporto da Vinha, do pastor John Arnott, muito criticado pelas manifestações, por teólogos, por pessoas que talvez de forma simplesmente racional criticam estereótipos, né? Mas, igual nós conversamos aqui no começo da live, essa parte não é a parte mais importante do avivamento. Não é. Então, voltando aqui a Ricardo Rodrigues, você vê Ricardo Rodrigues lá atrás, segurando as pessoas nas conferências de Cláudio Freidson. Tremendo. Servindo lá, limpando o chão, vamos dizer assim. Depois você vê Ricardo Rodrigues indo lá, tentando agendar com Benny Hinn, para receber ministração de Benny Hinn. Aí depois você vê num vídeo antigo, Oral Roberts, de idade, quase já não levantava, Ricardo Rodrigues sentado, e Oral, para quem não sabe quem foi Oral Roberts, é o fundador de uma das maiores universidades hoje nos Estados Unidos. University Oral Roberts. Isso. Ela está aqui, ela se equipara hoje àquela da Oxford, da Inglaterra. Oxford. Então, você vê Ricardo Rodrigues ajoelhado e Oral Roberts com as mãos na cabeça dele dizendo: a tua fome trouxe você aqui. A tua fome trouxe você até este lugar. E eu profetizo, isso está no YouTube, é só pesquisar no YouTube, não estou aqui inventando historinha. E eu profetizo que Bogotá, Colômbia, vai experimentar um dos maiores avivamentos da história. Aleluias!
Aí você vai, como eu estive por 2 vezes na igreja de Ricardo Rodrigues, ele tem 20 mil cadeiras e faz 3 cultos domingo. Meu Deus do céu. Aí Ricardo Rodrigues começa o culto dele. Ó, uma coisa interessante que todo avivamento tem. Isso, você pesquisa a história e você pesquisa os moveres lá do país de Gales, de Evans Roberts. Né? Você pesquisa que você vê que começou o país de Gales ali, 1907, 5, 7, estendeu o fogo para a rua Azusa, Simon, certo? Que se casou também com a missionária. Anos atrás, isso. Isso. Aí você percebe que uma coisa que isso as pessoas não entendem. 2 marcas do avivamento. Fome, desespero. Não estou falando de fome. Porque fome, como diz a Bíblia. A Bíblia diz que Jesus, depois que jejuou 40 dias, teve fome. Então, segundo a ciência, fome é quando os glóbulos brancos começam a engolir os glóbulos vermelhos. Ou você come ou você morre. Porque as pessoas confundem fome com vontade de comer. Então eu estou com vontade de comer uma pizza, de comer um macarrão. É diferente. Fome, ou você come ou você morre. E a Bíblia diz, e Jesus teve fome. 40 dias sem comer, né? Ou você come ou você morre. E a Bíblia fala que a fome atrai a presença. Então conta-se que o que atraiu esse mover do país de Gales para Azusa foi a fome, sede de busca. Aí você percebe que voltando lá atrás, quem passou pela rua Azusa? Daniel Berg e Gunnar Ving. Que 2 suecos. E Belém do Pará. Em Belém do Pará. Explodiu a Assembleia de Deus e todos os movimentos neopentecostais hoje, carismáticos, né? Deus e amor surgiu da Assembleia de Deus, que muitos criticam hoje, né? Brincadeiras à parte, ok, mas muitos criticam o modelo da Assembleia de Deus, mas o mover começou lá atrás. Aí você vê, voltando a Ricardo Rodrigues, esse mover todo, ele vem com essas 3 coisas: fome, certo? Paixão e louvor que atrai a presença. Não é qualquer louvor. Amém. Se você vê... O louvor que toca essa membrana sensível do Espírito Santo. Essa membrana, essa película celestial. O que acontece? Existem alguns tipos de louvores, de adoração, louvor, que o Espírito Santo escolhe. É verdade. E as pessoas não entendem isso. É verdade. Então, se você vê a história, é isso aí. Aí, voltando para Ricardo Rodrigues, começa a adoração, o culto, só com adoração, louvor. Claro que quando eu falo de mover, não estou falando de música lenta, simplesmente, não. Isso, o estilo que menos importa. Mas são músicas que atraem a presença. Aí, de repente, ele sobe e começa a ministrar com palavra de conhecimento. Aí você vê, ele aponta o dedo para um lado e diz: aqui à minha esquerda, alguém está sendo curado de câncer. À minha direita tem um cego vendo. E a pessoa que ele aponta o dedo cai onde está, ela cai. Então eles trazem a pessoa para a plataforma. E lá em cima ele ora de novo e lá tem uma junta médica. Meu Deus. Que examina a pessoa. 15 dias depois, a pessoa volta com os exames antes e depois. Aleluia. Aí você vê que o mover de Deus, ele é muito mais do que um mero arrepio. Cláudio Freitson, por exemplo, na Argentina, eu tive o privilégio e a honra de participar, de cantar, literalmente, de fazer louvor para Carlos Anacondia. Carlos Anacondia já esteve aqui em Juazeiro, 2 vezes. Em Juazeiro. Isso em Mar del Plata. E Cláudio Freitson. Cláudio Freitson e Carlos Anacondia contemporâneo. Cláudio Freitson colou em Benihim. É importante frisar que eles estão vivos ainda hoje. Estão vivos. O Carlos Anacondia, Ricardo Rodrigues, né? Estão vivos. Sim. Diferente de Oral Roberts, né? Simon, Simon. Né? Esse pessoal todo já morreu.
né? Sim. Porque tem gente que está entrando aí e não sabe, né? Os irmãos Wesley, Grunard Wigger, Daniel Bergen, né? Então os caras fundaram há mais de 100 anos atrás que chegaram aqui no Brasil. Então, esses já morreram. Mas tem uma mulher que foi batizada com o Espírito Santo, que morreu esses dias, faz pouco tempo Eu que ela vi. morreu, e que foi batizada por eles. Sim, eu vi isso aí. Em Belém do Pará. Então ela conheceu eles, a irmã foi uma... E um amigo meu que faleceu há um pouco tempo atrás, o nome dele é Esdras Cohen, né? O pai dele foi pastor lá também, e ele falou que quando ele era pequenininho, ele conheceu essa irmã Celina, se eu não me engano, acho que eu vi ele falando, ele conheceu essa irmã, né? Depois ele morreu já com seus 68 anos e tal, uns 2 anos atrás ele faleceu. Mas esse pessoal, Freison, Rodrigues, Anacondia, não sei se você vai falar de Randy Clark também, né? Essa galera Randy tá viva. Clark. Randy Clark não saía aqui da videira em Goiânia. Essa galera tá viva toda. Randy Clark foi um dos precursores do movimento lá em Toronto, lá com o John Arnott, em Toronto, no Canadá. Então, assim, se você perceber esses moveres, eles estão muito conectados uns com os outros. Mas o que é importante nós entendermos o que é um avivamento? Um avivamento, ele passa deixando rastros. E esse rastro é de salvação de multidão de pessoas. Salvação de almas. Porque se o que acontece não traz resultado de salvação, ele não é ainda algo assim, genuíno de Deus. Pode ser um começo? Sim, é um começo. Né? Mas se você observar Cláudio Freidson, o próprio Carlos Anacondia, né? O Carlos Anacondia fazia cruzadas na Argentina, e faz ainda, 3, 4 quarteirões longe das suas cruzadas, as pessoas eram curadas, eram libertas, eram saradas. Meu Deus. E aceitavam a Cristo. Então, o que nós precisamos entender? E aqui entra a questão destes bastidores, né? Que às vezes você não lê, não vê, não chegou ao seu conhecimento, né? Tem até um livro, A Patroa de Deus, um livro assim, escrito como apostila, né? Não foi nem lançado. Eu tenho que achar esse livro, porque é em preto e branco e contando justamente a história do que aconteceu na Argentina e também no Brasil, na época de Daniel Berg e Gunnar Wing. Então, quando a gente fala de sobrenatural de Deus, como por exemplo, tinha pessoas que flutuavam. No culto dos irmãos Wesley também. Sim, é misticismo, vamos dizer. Misticismo é cuspir no chão, fazer lodo e passar no olho do cego. Foi o que Jesus fez. E dizer, vai lá. Né? O problema é que o sobrenatural de Deus é sobrenatural para nós. Mas o sobrenatural de Deus é natural para ele. Aleluias. Então o que é sobrenatural para Deus... O sobrenatural de Deus é sobrenatural para nós. Para nós. O sobrenatural de Deus é natural. É natural para ele. Para ele. Deus, o pessoal está notando isso aí. Eita ferro. Então, quando Deus se manifesta aqui na Terra, o que temos que entender é o nível de mentalidade que temos, ou de mente espiritual. Aqui eu vou fazer uma analogia do rico e do pobre. Para quem é pobre, ir num mega restaurante em São Paulo e gastar R$1.000 num jantar é uma vez por ano e olhe lá. Por quê? É o nível que ele está. Para quem é rico, gasta todo dia R$1.000. É uma comparação bem pobre, né? Mas para que possamos entender. Uhum. Então o rico anda de jatinho particular todos os dias. O dele. O pobre, ele anda uma vez e fala, uau, andei de jatinho. Então o que é normal para o rico, para o pobre, é uma festa. Uhum. Então Deus, ele está no seu reino, no seu mundo espiritual, que para nós é sobrenatural. Mas para então, para Deus operar milagre e curar cego, abrir os olhos, fazer um cego ver, um paralítico andar, levantar um morto, prosperar, para Deus é natural.
Meu Deus. Por isso que Paulo fala assim, quem compreendeu a mente de Cristo para que eu possa entender? Mas nós temos a mente de Cristo. Mas a mente de Cristo não é essa mente aqui. Então, se a gente não entender isso, não vamos entender o que é avivamento. Avivamento não é só pôr uma música bonitinha e ficar no culto ali e tal, achando que a presença virá. Se nós não entendermos o que está por trás de um avivamento. É verdade. Agora, oração, busca, oração, fome, né? Quando perguntaram uma vez para Spurgeon qual era o segredo, né? Porque quando ele orava, as pessoas diziam o seguinte, que sentiam como se o próprio Deus pegasse na mão dele e estivesse segurando na mão dele quando ele orava, né? No teatro, porque eles já fazia, na igreja já não aguentava mais de tanta gente. E ele falou, vou mostrar o aquecedor da minha igreja, é isso que mantém a igreja quente. Ele levou para um porão e as irmãs lá orando, ó, enquanto o culto não começava, elas orando, tinha um andar só para o pessoal estar orando. Na Coreia, né? Na Coreia, o segredo dessa explosão na Coreia de cristãos, a igreja presbiteriana cresceu na Coreia em 10 anos, o que ela não cresceu no Brasil em 150 anos. O que ela não cresceu no Brasil em 150 anos, ela cresceu em 10 anos na Coreia, uma explosão. E aí vai perguntar para eles, oração, oração, oração. Eu vou te falar uma coisa que vai chocar muita gente. Choca, fala. Posso aí, falar? pode soltar. Solta. Posso soltar? Solta. Mete bronca. Não é só orar. Não é só. Ó, o Rogério aí, Fontela aí, ó, metendo bronca. Não é só orar. Rogério Fontelas, um abraço. Não é só orar. Fala aí, Abel, solta tudo. Não é só orar. Conheci gente que morreu com um calo no joelho, orando de noite. Não estou dizendo que não tem que orar, pelo amor de Deus. Mas não é só orar. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Existe um nível de rompimento no mundo espiritual. A Bíblia fala os segredos do Senhor. Deus tem segredos. O problema, tem muita gente que ora, mas não tenta descobrir o segredo de Deus. Existe um segredo que Deus compartilha com aqueles que têm intimidade. E Catherine Kuhlman dizia, não é o quanto você ora, não é o quanto você jejua. É o quanto você se rende. Uau! Tremendo. Tremendo. Então tem gente que ora 12 horas por dia. Então não é questão de orar. É questão de render. Wesley dizia o seguinte, eu não oro 5 minutos, mas eu não fico 5 minutos sem orar. Ou seja, o dia dele era um dia de entrega, né? Cris Falcão, Lúcio. Eu não oro 5 minutos por dia, mas eu não passo 5 minutos sem orar. Então, era o dia, aquele orar sem cessar, porque a Bíblia, porque se não tem como você orar sem cessar 24 horas parado dentro de casa. É o que eu aposto. Agora Paulo fala. Entrega, né? Essa entrega. Paulo manda orar em línguas, ele fala assim, ora em línguas mais que todos vós. Existe um nível em Deus em que você passa a orar 24 horas. Como é que é isso? É diferente. Como é que é isso? É quando o seu espírito literalmente entra em conexão com o eterno e você passa a orar até dormindo. O espírito exercitado em conexão, né? Com o apóstolo Paulo. Conexão. Eu oro, ligo, meu espírito ora de fato. Paulo fala isso aí. Então, esses avivamentos que aconteceram foram de homens, na verdade, que literalmente se entregaram a Deus em seus quartos, em oração, nesse nível que nós falamos aqui, mas também tiveram conexões uns com os outros.
Interessante Ah, deu, que caiu. na Argentina, na Argentina, eu pude ver lá em Buenos Aires as filas acontecendo, os cultos na igreja do Freidson, Meu Deus. e as filas dobravam o quarteirão com dois poréns, 5 graus negativos. Meu E a fila dobrava o quarteirão, 8 cultos por dia. O primeiro culto começava a que horas? Começava de manhã, cedo, e não tinha hora para acabar. Então emendava basicamente. Perdi isso no bom Então, sentido. peraí. Se o culto começava de manhã, 8 horas da manhã, né? E de manhã já tinha uma fila que dobrava o quarteirão, a menos 5 graus, o povo já devia estar ali desde 6 da manhã esperando a igreja abrir. Exatamente. Alguns dormiam na fila. Meu Deus! E aqui, no verão, o povo quer chegar atrasado no culto. Eu Logo de manhã vi já isso, era não estou compromisso. contando. Eu vi isso. Meu Aí, Deus. eu sempre dei uma de repórter, eu saía naquela fila pisando no gelo e perguntando: por que vocês estão nessa fila? As pessoas diziam, chorando, mas não respondiam assim, chorando: você não percebe que o Espírito Santo está nesse quarteirão, está aqui? Meu Deus do céu. Então, na verdade, existe um momento em que nós buscamos o Espírito Santo, mas existe um nível que ele passa a nos buscar. Olha o que diz aqui em João 6, eu vou ler aqui. Aqui do capítulo 1 do versículo 1 até o versículo 21, nós temos a multiplicação dos pães, lá em João 6. Aí depois, você vê aqui Jesus falando que ele é o pão da vida. Aí ele vai aqui, não vou ler porque nós não temos tempo para isso. Mas do versículo 26 a seguir, aqui tem um código que eu falei: uau, como que eu nunca vi isso? Já li isso aqui 300 mil vezes. E eu oro para que o que está aqui possa destravar na mente de você que está assistindo essa live. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão que vos saciastes. 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Quem o Pai selou? Filho do Homem. 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos estas obras que tu fazes? Quem perguntou? Os discípulos. O contexto aqui, João 6, do capítulo 1 em diante, milagres, e Jesus dizendo que ele é o pão, correto? Ele é o alimento. Versículo 29, tem um código aqui que muitos não pegaram. Qual? Para fazer sinais. Que sinais? Maravilhas. Que sinais? Para executarmos estas obras. Aqui está o código. Respondeu-lhe, rapaz. As pessoas complicam, meu Deus do céu. Carlos Leandro. Doidinho. Mete bronca, eu gosto. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhes: a obra de Deus é esta. 2 pontos. Opa! E creais naquele que ele enviou. Conhecer a Cristo e aquele que o enviou. Isso aqui é arroz e feijão para fazer milagres. Meu Deus Bife, do céu. arroz, feijão, bife e tomate. O pessoal pensa que é extraordinário. Eu tive com cerulo. Você lembra? Você estava naquela época? Lá? Não estava nem no cerulo e nem do Mac Murdock. Pronto. Cheguei depois. Nós hospedamos cerulo. E aí depois
que fomos pagar lá a conta do quarto. Aí fomos ver quanto havia de comida e bebida. Ele ficou 2 dias lá. Abel, não teve conta de comida e nem de bebida. A conferência durou 2 dias. E quando eu fui pagar a conta, a gente foi pagar a conta no hotel, imagina, Grand Marquise, né? A hospedagem, era 700 e pouco reais a diária. Aí falou, vai dar pelo menos aí uns 2 pau por dia, porque o cara veio no jato particular, aquele jato, né? Com segurança particular, com os medalhões da FBI e tal. Aí eu falei, vamos lá pagar a conta. Quando a gente foi pagar, Abel, não tinha comida e não tinha bebida. Detalhe, a única bebida que tinha, água. O homem, de 70 anos, ele já estava quase, subiu naquele altar. Quando ele ministrou, mas foi simples. Ele só dizia, cura, receba, e a unção vinha. Leandro, você está falando de cura, você tá falando de cura aqui. Eu vou te interromper rapidinho, você continua aí. Não, mete bronca, fala. Tem gente sendo curada nessa live agora, fogo. Tem gente sentindo queimar o corpo nessa live aqui agora. Sentindo o corpo queimar. Uma pessoa foi curada esse dia de labirintite através da live. Tem gente sendo curada agora, nessa live. Um dos sinais é o corpo queimar. O corpo queima, sente o corpo queimar. É o fogo do Espírito Santo queimando e curando você aqui agora. Receba em nome de Jesus. Aleluias. Continue, Leandro. Eu creio. E três eu pude presenciar. Todos os 3 aqui do Brasil. Essa com Cerulo. A última vez que nós tivemos com o Mike Murdock, que ele começou a falar, eu não conseguia levantar do sofá. E ele estava falando sobre sabedoria. Ele não estava ministrando cura, mas eu não conseguia levantar do sofá. A unção era grande, grossa, era densa, pesada, grossa. E da última vez, você estava, porque foi você que trouxe ela, foi com Cassiane. Naquela vez que você cruzou com ela e ela ia para a nossa conferência, você levou ela do aeroporto para o outro e veio com ela em cima da hora, e a menina chegou, perto da conferência acabar, chegou com a roupa do corpo, que ela tinha saído de manhã do aeroporto. Quando aquela menina pegou, né, tu chegou com ela já, negócio atropelado, e a gente, Cassiane, sobe, eu já suando, porque a banda da igreja já tinha tocado, o pastor já tinha pregado. E eu falei assim, meu Deus, esse 1.500 pessoas, lembra? E eu falei assim, meu Deus, esse povo vai acabar com a nossa... E Cassiane não ia. Ela não ia, né? Porque ela ia voltar para casa. A culpa não foi. Eu encontrei Cassiane no aeroporto em Campinas. Falei, não, você tem que ir agora. Eu encontrei ela e o Jairinho. Falei, não, você tem que ir agora. Fortaleza. Disse, não, tem. A Cris estava aí. Aí eu falei, nossa reputação tá acabada aqui, porque a culpa não era, porque o aeroporto fechou. Que culpa ela tinha? Fechou. Né? Quando aquela menina chegou, meu coração começou a aliviar. E quando ela pegou o microfone, que ela abriu, aquela... Deus não rejeita a oração. Bum! Rapaz, veio assim o negócio. E aí eu fico imaginando as conferências com Randy Clark, que um professor meu de teologia um dia disse que quando acabou o culto, ficou uma pilha de cadeira que ia até a metade do muro da igreja. De cadeira, de rodas, de amuleta, de muleta, né? De coisa que Sim. ficava até uma pilha que subia, fizeram uma montanha. Randy Clark foi embora, os pastores foram embora, e os diáconos ficaram lá dizendo, o que nós vamos fazer com essas muletas, com essas cadeiras de rodas? O Randy Clark, aqui em Goiânia, ele estava aqui ministrando, eu fiquei 1 metro dele ministrando assim. E de repente eu senti um cheiro tão forte de perfume, mas um perfume que eu nunca havia sentido antes. Meu Deus. Isso foi em 2002. Depois ele voltou várias vezes. Existem pessoas que são ungidas. Acho que o seu travou aí, né, Leandro? Mas existem pessoas que carregam a glória. O meu? Vai voltar. O seu travou. Voltou, né? Voltou. Então tem pessoas que são ungidas, mas tem pessoas que carregam a glória. Então esses avivamentos que aconteceram nos últimos anos no mundo, digamos assim, Pensacola, né?
Pensacola começou no Dia dos Pais, está no YouTube. É só pular assim, Revival, né? Revival, em Pensacola, Flórida, 94, Dia dos Pais. Aquele culto pela manhã acabou mais de meia-noite. O próprio pastor John Kilpatrick, que era o pastor sênior da Assembleia de Deus em Pensacola, ele resistia às manifestações. Mas ele queria o mover. Foi o primeiro a ir para o chão. Meu Deus. Eu estive em Pensacola 2 vezes. Pensacola tinha um outro fenômeno. O culto começava às 7 da noite. 5 da manhã tinha fila que dobrava o quarteirão de pessoas embriagadas, chorando e rindo na fila. Meu Deus. A polícia em Pensacola começou a prender pessoas que dirigiam bêbadas, embriagadas. Foram ver, não era álcool, era a presença de Deus. Aleluia. Mas uma das coisas que eu gosto de enfatizar não foi simplesmente as manifestações. Milhares e milhares de pessoas foram salvas. Salvação de almas. Muito com Reinhard Bonk. Reinhard Bonk. 3 milhões de pessoas, uma conferência em 4 dias, 3 milhões e 100 mil pessoas. 1 milhão e 100 mil em um culto aceitando Jesus. Em um culto. 1 milhão e 100 mil pessoas em Lagos, na Nigéria. E sabe que o Reinhard Bonk deixou um herdeiro na África, né? Pastor Chris. Do Soso, né? Chris. Esse mesmo. Do Soso, do canal Soso. Eu sei quem é o Chris. Sei. Então. E tem TB Joshua também hoje lá, né? TB Joshua. Sim, carrega uma glória. Tem o Rodney Howard Brown, que está aqui em Tampa, na Flórida. O Rodney Howard Brown, ele ministrou várias vezes na Universidade Oral Roberts. Então, o que acontece? Se você perceber, voltando à questão dos avivamentos, né, a história dos moveres de Deus, estão muito conectadas a homens, na verdade, que se conectaram e trouxeram essa glória, trouxeram essa fome. O resultado foi nações, cidades inteiras, estados inteiros impactados pela presença de Deus, pela glória de Deus, salvação de alma. Era isso que... Esse é o ponto também. Esse é o ponto. As pessoas pensam que um avivamento transforma somente a pessoa. Não, isso é eu costumo dizer o seguinte, que existe uma renovação, existe um despertamento, existe um avivamento. A renovação é aquilo que acontece em mim. O despertamento é aquilo que acontece em nós como igreja. E o avivamento é aquilo que acontece na cidade, invadindo os porões da sociedade e transformando a nação, fazendo com que a nação venha viver a glória de Deus, a ponto deles viverem isso que você acabou de falar. Da polícia bater em cima e dizer, você tá bêbado, e a pessoa tá lá rindo, vou prender, esse cara tá dirigindo bêbado. Não, mas ele não tá bêbado. Bota no bafômetro, não tá bêbado. Não dá. Do Espírito Santo. O avivamento, ele traz isso. Chamaram o pastor. Em Pensacola, o delegado chamou o pastor, porque ele falou que era da igreja do pastor, chamou o pastor. Chegou lá, era o membro da igreja do irmão. Então, o avivamento, ele traz essa transformação social, né? Ele invade e ele desperta a cidade, né, para algo poderoso, para algo grandioso, e as pessoas começam a se converter. Dentro de casa, a mulher está lavando louça, começa a chorar, as coisas começam... Esse avivamento, né? Na Ilhas Fiji, os governos se rendendo, o primeiro-ministro, os chefes de Estado se rendendo, confessando a Jesus Cristo como único Senhor, Salvador da sua vida, que Jesus Cristo era a autoridade daquela ilha, né? Os líderes de magia negra, da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, indo em praça pública e queimando as máscaras de magia negra e pedindo perdão pelo pecado e confessando a Deus, né, que agora Deus era o Senhor, renegando os deuses dos antepassados dele. E de repente a ilha começa a florescer cenoura, beterraba gigante. Não tinha peixe na ilha. E as crianças olham assim, o coral, a água começa a ficar limpa do riacho. O avivamento, ele traz essa transformação, né, também. Traz. Eu não sei se foi em Bogotá que as cadeias esvaziaram. Eu não sei se foi em Bogotá ou se foi aqui. Começou a esvaziar as cadeias e cadeia viraram, em vez de virar cadeia, virou colégio. Colégio. Não tinha mais gente cometendo crime, né? Quando o avivamento foi. É tremendo, né?
O que é importante também entendermos, que, igual eu falei, não é o quanto se ora. Só orar não resolve. Também não confundamos multidão com avivamento. Aham. Porque se fosse assim, o show de Lua Santana era avivamento. É. Então, você percebeu essa linha tênue, essa diferença que existe? Porque tudo está ligado no coração das pessoas. Uma das coisas que impede o avivamento é o eu, é o orgulho, é a arrogância, é a manipulação humana. Por que muitos não experimentam o avivamento? Porque manipulam. E por que se perde? Porque o homem entra no meio. Então tem muita gente dura. São tudo certinho, são santos, eles oram, eles estão com igrejas boas, tá rompendo, mas não experimentam. Por quê? Provérbios 4, 23. Então, essa questão do mover de Deus, do avivamento, ela está intrinsecamente ligada ao nosso coração. Verdade. Agora, não é a teologia da impecabilidade, mas também não é a teologia da graça que pode tudo, mas é um coração que depende de Deus constantemente, que depende dele. Né? Por isso, lá o apóstolo Paulo em Romanos, ele fala, deixa eu achar aqui Romanos 8, Romanos 8, deixa eu achar rapidão aqui, que o apóstolo Paulo fala. Enquanto você acha aí, eu lembro da história dos avivamentos, o avivamento que aconteceu na Romênia. O que aconteceu? A Romênia foi um dos últimos países do leste europeu a cair o comunismo. Então, o comunismo, ele perseguia muitos crentes. E aí, o que aconteceu? Né? Eles iam para expulsar o pastor, eu até anotei aqui, isso foi em Ceausescu, né? Na verdade, Ceausescu era o ditador da Romênia. E tinha uma igreja lá, uma igreja de 80 membros, uma Assembleia de Deus. E aí eles iam expulsar o pastor Toderish, na cidade de Tiemi. Toderish. Tudo bom, Rejane? E aí, o que acontece? Eles, quando foram expulsar, a igreja começou a orar, e uma jovem correu pela cidade com uma vela dizendo: Deus está nessa cidade, Deus está. E a polícia foi para Toderish expulsar esse pastor, né? Expulsar o pastor, para Tiemi expulsar o pastor Toderish. Então o jovem tomou um tiro e ele disse o seguinte: ele teve a perna amputada. Ele disse: eu perdi a perna, mas eu comecei um movimento. Abel, no outro dia, mais de 10 mil crentes se deslocaram para a Romênia e o regime ditatorial comunista de Ceausescu caiu, né? E uma explosão de avivamento aconteceu na Romênia. E eles oravam, eles cantavam por dias. O avivamento, ele muda o governo também. Ele muda o regime. Porque quando o justo governa, o povo tem paz. Então, tudo que nós falamos até agora sobre avivamento é fantástico. Só que se o avivamento não mudar a realidade do lugar, como a gente falou, conversão, porque se o povo se converte, a terra é sarada, né? É sarada. Porque agora é o povo de Deus. Então, é apenas mais um movimento de multidão, né? O que prova que uma igreja grande não gera um avivamento. O que gera avivamento é essa mudança de realidade. Aí a gente pode diagnosticar. Porque tem lugares com igreja de 15, 20 mil pessoas, mas a realidade do lugar não mudou. Não mudou. Então não é avivamento, é apenas movimento. Movimento. E essa linha tênue, já vou encerrar, porque já são 8 horas, rapaz. Mete bronca aí. Só temos 5 minutos para falar. Olha o que diz 1 Coríntios 2, 9 e 10, que nós conhecemos o texto. Mas como está escrito, as coisas que olho não viu e ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Agora, como a Bíblia explica a Bíblia, né? O 10 responde o 9. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito.
Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, quando falamos de avivamento, é pelo Espírito de Deus, porque a mente do homem não entende. A nossa mente não consegue entender o que é um avivamento alastrando uma cidade. Porque existem níveis de avivamento. Existe o avivamento na sua casa, na minha casa, para o meu bairro, ou para a sua igreja, para o seu estado, ou um mover, como você falou, que atinge uma nação. Isso. Como foi o País de Gales, Oral Roberts, Isso. como foi, e tantos outros, e a gente não tem tempo mais para mencionar. Mas eu creio que tudo começa com um palito de fósforo incendiado. Uma faísca. Uma faísca. Não menospreze a faísca que está dentro de você que me assiste. Não menospreze. Porque temos a mania de querer coisas grandes e menosprezar as pequenas. Wesley falava, se formos galhos secos, até a lenha verde queimará. Queimará. Então, basta sermos galhos secos na mão do Senhor. Riscou? Pega. 2 minutinhos, vou encerrar e passo para você orar. Pronto. 2 jovens começaram a orar e a buscar faminta, de forma muito faminta por um mover de Deus. E fizeram cruzadas durante 7 dias em praça pública. Durante os 7 dias ia 2, 4, 5, 6 pessoas, não mais que isso. No último dia foram mais ou menos 15 pessoas. Eles fizeram apelo. E dessas 15 pessoas, 4 jovens aceitaram Jesus. Desses 4 jovens que aceitaram Jesus, um deles, dos que levantou a mão, chamava-se Billy Graham. Meu Deus. É o evangelista do século XX. Então, talvez nós não sejamos os Billy Grahams, mas sejamos aqueles que irão ganhar os Billy Grahams. Então, que possamos permitir ser queimados para que outros também sejam incendiados. Meu Deus. É tremendo. É tremendo. Acabou, pastor Leandro. 1 minuto. Conversar sobre avivamento e conversar sobre... É poderoso demais. Deus é maravilhoso. E eu creio, Abel, terminando aqui, não deu o alarme ainda. Daqui a pouco, quando faltar 2 minutos, ele dá o alarme. Mas tá bom. Fala aí. Prestes a viver esse avivamento no Brasil. Amém, amém. O que nós estamos vivendo agora, aí, falta 1 minuto e 50. O que nós estamos vivendo agora é um grande arar da terra. O Espírito Santo está arando a terra, nivelando a terra. Igrejas grandes, igrejas pequenas, todas elas trancadas dentro de casa fazendo essa live. O pastor de 10 mil membros e o pastor de 50 membros. Todos eles trancados. Então não tem o pastorzão nem o pastor menor. Ficou nivelado. A terra foi arada. Agora começou a ser semeado. Live. A pessoa está dentro de casa, ninguém aguenta Netflix, ninguém aguenta ver jornal com notícia ruim. Bota no Instagram, é Jesus para lá, Jesus para cá, Jesus para cá. Sementes. Foi bombardeado de sementes. Sabe o que vai começar a acontecer? A semente demora um tempo, mas ela brota. A gente começou a fazer um pomar aqui. E eu plantei tomate, giló, comecei a plantar as coisas aqui. O tomate tem 5 dias que eu plantei. Agora começou a brotar assim. E começou a sair a cabecinha. Então entenda. Daqui a pouco vai começar a brotar. Sabe por quê? Porque assim como a chuva cai do céu e não volta para lá, assim dá pão que come semente ao que semeia, assim a palavra do Senhor não voltará para ele vazia, mas cumprirá o propósito a qual ela foi designada. Isaías 55, versículo 11 diante. Então vai voltar para ele e tem esse propósito. Amém? Amém. Seja abaixo de choro, debaixo de coronavírus, não tem problema. Aqueles que choram enquanto semeiam voltarão colhendo com jugo de alegria. Falta 10 segundos. Deus abençoe, Abel. A gente se fala. Deus abençoe todo mundo aí que participou da live. Beijão no coração. Vou deixar gravado. Beijão. Deus abençoe. Fique no fogo do Espírito Santo aí.